as pessoas aparecem. Segunda live do canal Learn and Enjoy, canal onde a gente disponibiliza uma metodologia de estudo, que comprovadamente facilita o seu processo de aprendizagem, seu processo de aquisição de informações, né? A gente direciona o nosso foco aqui no canal para o aprendizado de idiomas, porém a nossa metodologia ela pode ser aplicada para aprender qualquer coisa na sua vida, né? Eu mesmo já utilizei ela para estudar tanto para concursos públicos, tanto para aprender outras línguas, né? E diversas outras pessoas que eu conheço fazem o mesmo, utilizam do mesmo princípio, né? Para estudar para uma prova, para estudar um determinado assunto, ou para estudar um idioma, ou simplesmente para aprender algo que eles têm interesse. E na live de hoje a gente vai estar falando sobre o terceiro pilar da aprendizagem, que é a constância. A constância ou consistência. Então, vamos estar falando um pouco sobre esse fundamento, sobre esse pilar, né, o pilar da consistência, né, como aplicá-lo corretamente e como ele é fundamental para chegar no objetivo. Wesley Ícaro fala Bill. Wesley, canga de infantaria. Canga de infantaria. Parente do Bill. Para quem não conhece o Bill, do Bora Bill, esse rapazinho aí, Ícaro Nepomuceno, ele é primo de primeiro grau do Bill. A live vai ficar gravada, então mesmo que não está aqui ao vivo agora, que depois de assistir esse vídeo, pode seguir o Wesley lá, né? Ícaro.nepomuceno, que vocês vão ter contato direto com o Bill. O Wesley é parente de primeiro grau do Bill. E assim como eu, formado na Escola de Sargentos das Armas. Gabriel. Ingrid. E se entra mais alguém, para quem já entrou, igual falei na introdução, já fiz uma breve introdução, tendo visto que o vídeo fica gravado. O intuito da live é falar sobre o terceiro pilar do aprendizado, que é a consistência. Lucas, também canga de papiro. Para quem não sabe o que é papiro, no linguajar da caserna, papiro é estudo, né? E o Lucas, a gente só estuda junto há mais ou menos uns 8 anos, acho que menos. Para quem chegou agora e não sabe, Ícaro.nepomuceno é primo do Bill, primo de primeiro grau do Bill. Quem tem visto aí o Bora Bill, Ícaro.nepomuceno é primo de primeiro grau do Bill. Então, vai lá, acompanha o Ícaro que vocês vão estar acompanhando o Bill. Bom, nessa live a gente vai estar falando sobre o terceiro pilar do aprendizado, que é a constância. A gente vai falar um pouco sobre como aplicar a constância, a consistência no seu aprendizado de forma positiva e como isso vai te ajudar, né, ao chegar no seu objetivo final, que aqui no canal é a fluência em qualquer idioma, né? A nossa metodologia, a gente não vai introduzir para ninguém algo limitado, né? A gente não vai limitar, seja ensinar o inglês, o francês, o espanhol, seja lá qual for a língua. A gente vai ensinar uma metodologia e através dessa metodologia
você pode aprender qualquer idioma, e quando isso se expande, você domina essa metodologia, você vai ver que isso serve para você estudar, seja para concurso público, seja para prova de faculdade, prova no colégio, né? Só um breve background meu. Então, eu mesmo falo 3 idiomas fora o português, estou indo para o meu quarto idioma. Estou indo para o meu quarto idioma, que é o russo. Então, fluente eu falo, tirando português, inglês, francês e, acontece ao vivo, o francês, inglês e o espanhol, né? Estou indo para o russo agora. Já fiz diversos concursos, né? Fui aprovado de fato 3 vezes no concurso da Escola de Ciência das Armas, na qual sou formado, né? Concurso para fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro. Então, assim, sempre eu empreguei isso no meu processo de estudo, essa mesma metodologia, né? E o terceiro pilar dessa metodologia é a constância. Vocês vão ver que o mapa mundi ali atrás está torto, né? Ele caiu agora. Pode ser que ele caia totalmente, mas é ao vivo, né? Eu prefiro fazer o conteúdo ao vivo e não fazer gravado, por quê? Porque interagindo ao vivo é como se fosse uma aula, né? E no meu caso, eu tenho mais facilidade para transmitir informação no formato de uma aula do que se eu gravar o conteúdo e disponibilizar ele, né? Por isso que eu faço sempre um conteúdo mais extenso de forma ao vivo. Trujillo entrou agora, amigo também, Felipe Rossi, combatente aeromóvel, chegou dos Estados Unidos agora, então já deve estar dominando o inglês. Bom, espera-se. Só recapitulando, para quem não conhece aí, Ícaro Nepomuceno, Ícaro.Nepomuceno, é meu amigo de escola de sargentos, já foi, meu amigo de escola de sargento e primo do Bill. Então, para quem está curioso aí com o caso do Bora Bill aí, Ícaro.Nepomuceno é primo do Bill. Então vamos lá, uma breve história de introdução para a gente começar de fato a discorrer sobre esse assunto, que o tempo já está correndo. Então, antes de falar sobre a importância da constância, da consistência e como de fato aplicá-la de forma positiva no seu processo de aprendizagem, eu vou discorrer um pouco sobre a minha experiência com idiomas, né? Então, como eu já disse, falo 3 idiomas fora o português fluente, sendo o inglês o primeiro, depois eu adquiri a proficiência no francês e a posteriori adquiri a proficiência no espanhol, né? Isso tudo sem frequentar nenhuma escola de idioma. E eu não sou o único, né? Conheço diversas pessoas, amigos próximos meus, que, né, aplicando o mesmo método de estudo, adquiriram a mesma proficiência, né? Muitos falam a mesma quantidade de idiomas que eu, né? Na mesma ordem, inglês, francês e espanhol. E acho que a maior experiência que eu tive de desafio com idiomas foi quando eu fui morar na França, né? E para discorrer um pouco sobre isso, eu tenho que contar para vocês um pouco sobre o que é a Legião Estrangeira, né? Então, em 2016, eu já havia sido aprovado no concurso da Escola de Ciência das Armas uma vez, na primeira vez, e após essa aprovação, eu, né, decidi que queria ingressar na Legião Estrangeira. O que é a Legião Estrangeira? Rapidamente, ela é um quadro do Exército Francês feito para estrangeiros, né? O que isso tem a ver com a live de hoje? Porque na Legião Estrangeira, pessoas do mundo todo se alistam e vão trabalhar sobre a mesma aura, que é a bandeira francesa, né? Agora você imagina, você tem 130 nacionalidades trabalhando juntas. Como que a gente faz para esse pessoal agir de forma coesa? Simples, falando a mesma língua. Então, o idioma, ele une nações, né? Ele une nações. Então, por exemplo, na Europa, você vai ter a Suíça, a Bélgica, a França, né, que falam francês, né? Ali, aqui na América Latina, você tem Peru, Paraguai, Equador, Venezuela, Colômbia, que são países que falam espanhol. E essas culturas, de uma certa forma, né, estão unidas ali pelo idioma, né? E a Legião Estrangeira não é diferente. Qual que é a língua que une a Legião Estrangeira? É o francês. O francês ela é a língua que une ali a Legião Estrangeira, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque na Legião você é proibido de falar outro idioma, você é obrigado a falar o francês. Ou seja, você é forçado, você é compulsado a praticar o terceiro pilar da aprendizagem,
que é a constância, né? Mas se somente ter contato com o idioma de forma constante fosse levar você à fluência, seria muito simples. E não é isso que ocorre, ok? Então a constância, para ela ter efeito no seu processo de aprendizagem, você tem que fazer ela de forma correta, através de hábitos positivos, empregando as ferramentas corretas. Então na Legião você tem pessoas ali, você tem elementos que têm 8 anos de tropa, 8 anos de serviço, 8 anos morando na França, 8 anos servindo as Forças Armadas Francesas e não falam francês direito. Isso porque eles são compulsados a falar aquela língua, né? Eles são compulsados a falar aquela língua. E eu tive contato com diversas outras pessoas ali na Europa, né? Porque depois que eu saí da Legião Estrangeira, fiquei um tempo na Europa, eu tive contato com diversas pessoas na Europa que às vezes tinham 2, 3 anos morando dentro de um país que não é de língua portuguesa e não dominavam o idioma. Pessoas, por exemplo, morando em Londres que não falavam francês e ter contato com esse idioma todo dia. Pessoas dentro da França que tinham 2, 3 anos morando na França e não falavam francês e tinham contato constante com esse idioma, né? Então, o terceiro pilar do aprendizado, a constância, a consistência, por si só, não leva você à fluência. Então, a consistência feita de forma negativa, ela, muito pelo contrário, além de te levar ao seu objetivo final, ela te retrai. Ela te retrai. A partir do momento que você começa a introduzir hábitos negativos no seu processo de aprendizagem, a partir do momento que você começa a utilizar sabotadores ao invés de ferramentas, você está postergando o processo que deveria ser muito mais rápido. Então, algumas perguntas frequentes que eu recebo. Mas quanto tempo, né? Até a própria Daiane que entrou agora, a Dai, ela perguntou para mim, né, num FAQ que eu fiz, quanto tempo mais ou menos leva para chegar na fluência? Não tem tempo, não tem tempo, né? Então, quando eu aprendi o inglês, levou mais um pouquinho, porque foi o primeiro idioma que eu aprendi. Quando eu fui para o francês, 2 meses que eu estava lá, eu já estava fluente. Eu havia estudado um pouco aqui, em 2 meses eu já estava fluente. Por quê? Porque eu apliquei o terceiro princípio da aprendizagem, a consistência, mas eu apliquei de forma positiva, empregando as ferramentas necessárias, empregando as ferramentas corretas, da maneira correta, né? E são essas ferramentas que nós apresentamos para você no nosso curso. Então, a Legião Estrangeira, sendo uma tropa internacional, né, composta por pessoas do mundo todo, né, que são compulsadas ao falar francês, dentro dessa tropa nós temos pessoas que não dominam o idioma. E por outro lado, tem pessoas que estão lá e em pouquíssimo tempo dominam o idioma. Mas eu falo um alfabeto diferente. A metodologia que vocês ensinam serve para eu aprender a falar uma língua com método de alfabeto diferente? Por exemplo, o russo? Serve também. Né? Vou citar novamente a Legião Estrangeira. Conheci se não me engano, ele era um tenente da Rússia, né? Ele chegou lá legionário também, russo, né? Que questão de 1 ano, 2, estudando ali, aplicando os princípios da aprendizagem. Então, a finalidade, a curiosidade de aprender mais sobre aquela cultura e a consistência através de hábitos positivos, de práticas positivas, ele alcançou a fluência no francês. Chegando a falar francês melhor do que muitos nativos, né? Então, essa é a importância desse terceiro princípio. Para quem está chegando agora, na live de hoje, a gente vai estar falando sobre o terceiro, né? Já estamos, na verdade, falando sobre o terceiro pilar da aprendizagem. O terceiro pilar da aprendizagem é a constância. Aqui a gente vai discorrer um pouco sobre como você pode aplicar a constância de forma correta no seu processo de estudo, né? E o motivo de eu fazer isso em live, não em conteúdo gravado, porque eu prefiro esse tipo de contato, né? Eu já dei aulas de idioma, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, por exemplo, quando eu morei na França, eu ensinava idioma, além de servir como tradutor, eu ensinava idioma para muitas pessoas que estavam chegando, né? Mas que tipo de pessoa? Eu não ensinava idioma para o brasileiro, eu ensinava idioma para o chinês. Eu ensinava idioma, às vezes, para um cara do Nepal. Por quê? Porque eu dominei de forma muito rápida, porque eu sabia estudar o idioma. Eu sabia o que eu tinha que fazer para adquirir a proficiência. Então, a gente não está aqui para ajudar você a passar numa prova de gramática. A gente não está aqui para ajudar você a passar numa prova de análise sintática numa língua X. A gente está aqui para te dar o passo a passo
para te dar as ferramentas, ok? A metodologia, a estratégia que você precisa para sair do zero e chegar à fluência em qualquer idioma de forma rápida. Ok? Desde que você aplique a nossa metodologia, né, de maneira correta, seguindo a fórmula. Se você não seguir a fórmula, claro que você não vai obter os resultados esperados. Ok? Então vamos lá. Consistência positiva para chegar no seu objetivo final. Então, os 3 pilares da aprendizagem: finalidade, curiosidade e consistência. Ok? Na live de hoje a gente vai estar falando sobre a consistência. O que é consistência? Consistência é quando eu faço algo durante um tempo determinado, durante um tempo fixo, de uma maneira contínua, ininterrupta, só que isso pode trazer tanto resultados positivos quanto resultados negativos. Okay? Como eu falei aqui, só o fato de você ter contato com o idioma X, Y ou Z não quer dizer que você vai adquirir a proficiência nele. Okay? Você pode passar anos e anos tendo contato com essa língua e não adquirir a proficiência. Para você adquirir a proficiência, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a constância, você precisa ser consistente de maneira positiva através de ferramentas utilizadas da forma correta, com a estratégia correta. Okay? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é listar quais são as ferramentas que você tem à sua disponibilidade para poder realizar o seu processo de aprendizagem. Okay? Então, quais são as ferramentas que você tem? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Okay? Você tem que ter isso de forma bem clara. E para isso você precisa definir o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Então, primeiro você vai definir o idioma. Okay? Se você vai aprender aquele idioma, tem um motivo. O que eu vou aprender? Eu vou aprender o inglês porque eu vou fazer um intercâmbio. Eu vou aprender o espanhol porque eu vou morar na Colômbia, eu vou morar na Espanha, eu vou morar na Argentina. Eu vou aprender chinês porque eu estou trabalhando com comércio internacional e, né, o mandarim, na verdade. Né? O mandarim é a língua que está em voga hoje em dia. Ou vou aprender, francês, porque eu estou indo trabalhar, sei lá, na África, ou na Bélgica, ou na Suíça. A partir do momento que você define a finalidade, você tem um objetivo certo. O que é o seu objetivo? Onde você mais vai usar aquele idioma? Se você está indo fazer um intercâmbio, se você está indo morar em outro país, você vai utilizar ele de forma geral. Ou seja, quais são as ferramentas que você tem à sua disponibilidade? Todas as ferramentas que você tem à sua disponibilidade. Que são quais, basicamente? Você tem jornais, você tem conteúdos online, você tem fóruns de discussão, você tem chat. Basicamente, todas aquelas informações, todo aquele conteúdo que você tem à sua disponibilidade em português, você vai adquirir ele naquela língua que você quer aprender. Okay? Então, listar as ferramentas é muito importante. Segundo, quais são os conteúdos técnicos que você tem à sua disponibilidade? O que são conteúdos técnicos? Conteúdos técnicos são livros, dicionários que você pode utilizar. Por exemplo, quando eu estava estudando francês, o livro que eu usava muito era o Becherel. Okay? E qual que é a grande sacada do Becherel? Vocês podem ver que o Becherel está em francês. Tá? Ele não é um livro, isso é muito importante, ele não é um livro em português que ensina francês, ele é um livro em francês. Qual que é a grande sacada do Becherel? Ele é um livro que você vai ver que a didática dele é muito parecida com a didática infantil. Ele explica a miúde, ele explica passo a passo. E esse é o processo que nós fazemos. Okay? Esse é o processo que nós fazemos. Nós dividimos o nosso processo de aprendizagem em 4 fases. Então nós começamos com a escuta, depois nós vamos para a leitura, depois nós progredimos para fala e, por final, nós introduzimos a escrita. E esse processo, feito nessa ordem, ele é muito importante. Por quê? Porque é ele que vai garantir que você vai adquirir as habilidades necessárias na ordem correta. O que é adquirir as habilidades necessárias na ordem correta? O que é adquirir as habilidades necessárias na ordem correta? Então, primeiro nós vamos montar o vocabulário. Nós vamos ter uma reserva de informações que vão nos ajudar a compreender aquilo que está acontecendo.
E como que nós vamos montar esse vocabulário? Através da escuta e através da leitura. Não adianta você ser um analfabeto funcional, você tem que saber escutar, saber discernir as palavras que estão sendo ditas e depois você tem que saber discernir e compreender aquelas que estão escritas. E nós te ensinamos a fazer isso. Okay? Nós te ensinamos a fazer isso. Nós temos todo um processo, uma estratégia que você vai empregar para aprender a fazer isso de forma correta. Então, a partir do momento que nós conseguimos montar esse vocabulário, essa reserva de informações, seja ela da forma auditiva, seja ela da forma na leitura, nós vamos passar para o quê? Para a prática. O que é a prática? É a fala e a escrita. E se você parar para pensar, você já fez isso na sua vida. Okay? Você é um aluno da nossa metodologia, porque você já foi criança. E se hoje em dia você fala, é porque você aplicou a mesma metodologia. Okay? Lembra que quando você era criança, ninguém chegou para você, te deu uma análise sintática e começou a te ensinar a fazer. Okay? Ninguém chegou para você quando você tinha lá 4 anos e começou a falar sobre regras gramaticais. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente é criança? A gente não sabe nem ler, a gente escuta. E através da escuta nós vamos montando o nosso vocabulário. Okay? Depois da escuta a gente começa a repetir palavras, depois de repetir palavras a gente aprende a ler e depois a gente aprende a escrever. Por que a gente inverte essa ordem? Porque todo mundo aqui já sabe ler. Então a gente acelera. Né? Se a gente já nascesse sabendo ler, nosso processo de aprendizagem linguística no nosso idioma natal ia ser muito mais rápido. E é isso que a gente faz. Okay? Nós fornecemos a estratégia eficaz para que você possa empregar essas 4 fases, okay? De maneira que você vai atingir a fluência no seu idioma. Okay? Então, uma vez que você sabe o idioma que você aprendeu, que você vai aprender, e você sabe a finalidade pela qual você quer aprender aquele idioma, nós vamos para o segundo pilar da aprendizagem, que é a curiosidade. Okay? Ou seja, você tem que ter a curiosidade de se inteirar sobre aquela cultura. Você tem que ter a curiosidade de se inteirar sobre o que está acontecendo naquele país, naquela região, para que dessa forma você possa absorver a mentalidade daquele povo. Para que você possa começar a pensar na língua deles, para que você possa começar a sonhar na língua deles. Okay? E, da mesma forma, não é simples. Vou me inserir na cultura daquele povo, vou escutar a música que eles escutam, vou usar a roupa que eles usam. Não. Okay? Então, a imersão cultural é mais uma ferramenta, né? Então, uma dica que eu vou dando, o pessoal já ia anotando, certo? Então, a primeira ferramenta é o quê? São os módulos, são as ferramentas que eu tenho para auxiliar no meu processo de aprendizagem. Então, a ferramenta é dividir o meu estudo em módulos e ir para o passo a passo. A segunda ferramenta que foi citada aqui é a imersão cultural, que é fruto do segundo pilar, curiosidade. Okay? Mas a imersão cultural não é simplesmente escutar a música, assistir um seriado e usar roupa. Não, tem uma estratégia para você fazer essa imersão cultural. Okay? Tem uma estratégia para você começar a pensar nisso. Mas de onde que saem essas estratégias que vocês falam tanto aí na Learn? É simples, através de metodologias e manuais, okay, utilizados para pessoas que têm que aprender línguas rápidas e se passar por pessoas daquela cultura local. Né? Falando de forma sucinta, para quem já fez um pouco disso, né, de ter que se passar por alguém de outra cultura, né, de ter que agir, ter que atuar, falar como alguém de uma cultura estranha à sua, né, e teve que aprender a fazer isso em pouco tempo, né, sabe que acho que não tem ferramenta mais eficiente do que a imersão cultural para você aprender uma língua. A imersão cultural ela é implacável. E depois da imersão cultural a gente vai para a constância, que é o quê? Quando você vai separar, ok, eu preciso aprender esse idioma por esse motivo, ok, eu vou fazer a minha imersão cultural, ou seja, eu preciso começar a raciocinar naquela língua, eu preciso começar a pensar como eles pensam. Por quê? Porque o meu objetivo final não é passar numa prova gramatical, não é simplesmente passar na prova da escola. O meu objetivo final é falar fluentemente. O meu objetivo final é poder fazer uma viagem em que eu não vou depender de tradutor. É poder chegar no lobby de um hotel e poder conversar sem medo nenhum. Ou é poder ler um livro no idioma sem ficar refém de traduções mal feitas para o português. Ok? Ou sei lá, é poder assistir uma série
sem ficar refém de traduções mal feitas, seja em legenda ou seja na dublagem. Ok? É poder assistir um filme, documentário, é poder obter conhecimento direto da fonte. Né? Então, sempre que a gente traduz alguma coisa, é como se fosse o café. Né? Então, a gente coloca o café ali no filtro, no coador, e depois a gente joga água. O que acontece quando a gente joga água? A gente está filtrando aquela substância. E quando a gente filtra, a gente não tem mais 100% do valor nutritivo dela, né? Do valor real dela. Okay? Então, com informação é a mesma coisa. Então, se eu tenho um livro escrito em inglês, esse livro é traduzido para o português, o que a gente está fazendo? A gente está filtrando, a gente está perdendo matéria, a gente está perdendo essência nesse processo. Então, a proficiência linguística, ela vai te levar a lugares muito além daquilo que você pode imaginar. A proficiência linguística não é somente sobre se destacar no mercado de trabalho, é sobre se destacar no mercado de trabalho. Okay? É sobre você galgar posições profissionais cada vez melhores, né? Quem sabe até montar o seu próprio negócio através da sua capacidade linguística. Né? Através da sua capacidade linguística, como a gente está fazendo aqui agora. Né? Segundo ponto, é você galgar novos ares pessoais, através do quê? Através de uma expansão do seu círculo cultural, do seu círculo social. A partir do momento que você fala outras línguas, você tem a possibilidade de interagir com pessoas de diversos ramos culturais. Okay? Você viajando para um lugar, você viajando para um país, seja trabalho ou seja diversão, e você fala o idioma daquelas pessoas, ou mesmo que você não fale o idioma daquelas pessoas, você fala um idioma que é comumente falado naquela região, você vai ter uma facilidade para se interar culturalmente e socialmente com eles muito maior. Então você consegue aumentar o seu círculo o seu círculo social. Você consegue expandir o seu network de forma exponencial. Expandir o seu network de forma exponencial. Ok? Segundo ponto, através dessa metodologia de aprendizado, você não somente vai conseguir galgar a fluência, como nós dissemos, do zero à fluência, você não somente vai conseguir galgar a fluência em alguma língua que seja de seu interesse, porque uma vez que você aprende o método, você nunca desaprende. Uma vez que você aprende, você nunca desaprende. Okay? Você vai empregar ele no idioma e depois você vai ver quando você for aprender o segundo, você já está mais experiente, então vai ser muito mais fácil. Quando você for aprender o terceiro, vai ser muito mais fácil. Porque vai chegar um ponto que para você vai ser fichinha. Okay? Eu quero aprender tal ou tal língua. Ok, você já sabe o que fazer. Não tem mais mistério. Você já sabe o que você tem que fazer. Então, você vai listar, ok, eu quero aprender esse idioma por causa disso, quais são as ferramentas que eu tenho, agora eu vou aplicar os fundamentos. Pronto. É só aplicar os fundamentos. A partir do momento que você lista as ferramentas que você tem à sua disponibilidade e você define a estratégia necessária para usar essas ferramentas de forma correta, na hora ideal, não tem mais segredo. Como a gente fala, né? Foguete não dá ré. Negão, daí para frente é só decolar. Ok? E essa metodologia, ela também te abre portas para você estudar para coisas que vão além da proficiência linguística. Então, através dessa metodologia, você consegue estudar, por exemplo, para concurso público, porque o processo de assimilação, okay, aquilo que você vai ter que aprender para uma prova, é praticamente o mesmo que você vai aprender, que você vai empregar para aprender uma língua. Okay? Nesse caso, quando eu digo a prova, eu não digo uma prova de idiomas, eu digo uma prova, um concurso. Okay? Algumas coisas mudam, mas são pouquíssimas coisas. Okay? O core, o essencial é o mesmo. O essencial é o mesmo. Okay? Vamos falar um pouco agora sobre hábitos positivos. Okay? Então, depois que você lista as suas ferramentas e você lista a estratégia que você vai utilizar para empregar essas ferramentas de forma correta na hora ideal, você tem que listar os seus sabotadores. O que são os seus sabotadores? São aqueles hábitos que vão regredir, que vão postergar o seu processo de aprendizagem. Okay? E se você não souber quais são os seus sabotadores, consequentemente você vai sucumbir e vai praticá-los. Se você praticar os sabotadores, você vai estar se auto-sabotando. Okay? Você vai estar se auto-sabotando. A partir do momento que você se auto-sabota,
processo que poderia levar 2 meses, vai levar 1 ano e às vezes você nem leva para frente. Okay? Então, segue a fórmula que nós disponibilizamos no nosso curso, okay? Do Zero à Fluência. Ali nós entregamos passo a passo o que você precisa para galgar a fluência em qualquer idioma. Nós te damos uma metodologia de estudo. Uma metodologia de estudo que eu afirmo com 100% de certeza, é infalível. E eu afirmo com 100% de certeza que é infalível porque eu não só apliquei, como eu aplico na minha vida. Okay? Eu utilizo essa metodologia para aprender tudo na minha vida. Eu conheço centenas e centenas de pessoas próximas a mim, do meu círculo, que aplicam a mesma metodologia. Ok? E eu posso afirmar, não tem falha. A partir do momento que você segue a nossa fórmula passo a passo, não tem falha. Okay? E uma das principais coisas que te levam à falha é os sabotadores. Então vamos lá. Pergunta. Daiane, é um PDF ou aulas mesmo? Aulas. Aulas tete a tete. Ok? Mas não são presenciais, elas são online. Então, nosso curso está disponibilizado na Hotmart, ok? Eu ainda não abri o carrinho de compra dele, né? Na verdade, eu vou abrir o carrinho de compras hoje, né? Hoje à noite eu vou estar disponibilizando o carrinho de compras, né? Só vou dar mais uma conferida ali na Hotmart, está tudo certo mesmo. Mas o nosso curso, ele é feito através de aulas, dessa forma, ok? Então, ali nós vamos explicar para vocês tudo que vocês precisam para atingir a fluência, ok? Então, nosso curso é dividido em 6 módulos, ok? 6 módulos, né? Cada módulo ele possui um número X de aulas e nessas aulas nós vamos entregando para vocês não todas as ferramentas, né? Porque as ferramentas são um macete que vocês vão utilizar para chegar no objetivo final, mas todas as estratégias, melhor dizendo, que você vai empregar. Então nós te mostramos o que você deve usar e nós te ensinamos como usar isso. Ok? Pô, André, mas é possível eu fazer isso sem ter um idioma específico? Por exemplo, você está me ensinando uma metodologia, você está me ensinando a estudar, mas eu vou estar estudando algo que, né? Eu não estou aprendendo, você não está me dando aula de inglês, por exemplo. Eu estou estudando inglês, você não está me dando aula de inglês. Aí que entra a grande sacada da coisa. A metodologia ela é universal. A mesma que você utiliza para o inglês, você utiliza para o francês. Por exemplo, atualmente, o idioma que eu estou estudando é o russo. Né? Então, Russo Essencial é o livro que eu estou usando. Se alguém for aprender o idioma, eu recomendo ele. Ok? Um dos sabotadores, Wesley, quanto tempo de live restante? Uns 15 minutos. Uns 15 minutos ainda, o primo do Bill. Então, um dos sabotadores que nós utilizamos é quando você quer aprender outro idioma através do seu próprio. Então, você quer aprender inglês, porém utilizando livros que transmitem essa formação em português. Okay? Porém, Russo Essencial ele é um livro em português. E por que eu estou usando um livro em português? Porque o alfabeto é diferente. E esse é um dos temas da nossa aula no nosso módulo na verdade, essa é uma aula que nós temos no nosso módulo de leitura, né? Quando você tem que adquirir informação de uma língua de alfabeto diferente, né? Então, pode ver aqui, muita coisa que está escrita está em russo, né? Não sei se dá para ver aí o alfabeto direitinho, mas está em russo, né? E o que você tem que fazer para atingir a proficiência em outro alfabeto? A constância. A constância do quê? A constância da escrita. A constância da escrita. Árabe é a mesma coisa. Eu já estudei árabe. Tive que parar por outras prioridades, mas eu já estudei árabe. Árabe é difícil, eu nunca vou conseguir. Você já tentou? Primeiro você tenta. Okay? Depois que você está disposto a tentar, você tem que tentar da forma correta. Tenta de verdade. Tentar não é ver um vídeo no YouTube ou ler uma matéria no Google e falar que tentou. Não, tentar é quando você para, você se dedica, você procura alguém que sabe o que está fazendo para te explicar, para te dar uma ajuda, para te dar um apoio, para você fazer isso de forma eficiente, você tenta de fato. Aí, depois que você fizer isso, você fala para mim se é difícil. E eu posso dizer para você com total certeza, não é. Não é. Contanto que você aplique o princípio da
constância, ok? O curso em si, Univerpate, o curso em si nos guia sobre os livros? Sim, sim. Então, no curso, eu indico, não só no curso, mas aqui no próprio canal, na própria página, eu vou indicar diversos materiais, como eu já fiz aqui, por exemplo. Né? Então, o Russo Essencial, que eu estou usando para aprender russo, o Beccherel, que eu usei para falar francês, né? Não para falar francês, mas eu usei numa hora que eu precisei aumentar, melhorar a minha grafia no francês, eu usei muito Beccherel e outros livros, né? O inglês também tem ótimos livros aí, diversos, né? E assim, não somente eu te ensino, eu indico materiais que você pode utilizar, como eu vou te ensinar a escolher o material. Eu vou te ensinar a escolher o material, né? Por exemplo, se você vai pegar um livro de gramática, a primeira coisa que você tem que procurar é um livro que seja no idioma raiz, no idioma, na língua mater. Depois que você pegou esse idioma, depois que você pegou esse livro, você vai começar a fazer o quê? A praticar. Praticar. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Pode ser que no começo você não entenda. Pode ser que no começo você não entenda. Por quê? Porque você deu um passo maior que a sua perna. Por isso que nós falamos, antes de você entrar no módulo da escrita, você tem que passar pelo módulo da compreensão auditiva e da compreensão de leitura. Okay? Depois que nós completamos esses dois módulos, a gente dá a introdução à escrita. A escrita é o último módulo do nosso curso. Okay? O penúltimo módulo é a fala e o último módulo é a escrita. Por quê? Porque quando você vai pegar um livro para você aprender, por exemplo, a gramática, regras, para você realmente ter a proficiência na escrita, você tem que ter um vocabulário muito bom. A mesma coisa do português. Se a gente não fala, ou do inglês, enfim, a nossa língua mater. Antes da gente pensar em gramática, a gente já tem que ter um vocabulário constituído. Um vocabulário constituído, tanto na compreensão oral quanto na compreensão de leitura. A gente tem que ter esse vocabulário constituído. E aí nós vamos ensinar você a escolher o material correto para você poder utilizar a nossa estratégia. Okay? E nós ensinamos tudo, desde o material que você vai utilizar no nosso módulo de compreensão auditiva, quanto na compreensão de leitura, quanto na fala, quanto na escrita. Só um porém aqui que eu fiquei meio confuso sobre a sua pergunta, né? Ou talvez algo que pode ser também intrínseco à sua pergunta, se o curso em si orienta sobre os livros, a gente orienta sobre os livros, mas fora os livros, existem inúmeras ferramentas que são utilizadas no processo. Então, cada módulo você vai ter que utilizar ferramentas diferentes. Então, por exemplo, na compreensão, no nosso primeiro módulo, que é a compreensão auditiva, você não vai utilizar livro, mas você vai precisar utilizar ferramentas informacionais. E nós te ensinamos a definir essas ferramentas. E depois que você aprende a definir essas ferramentas, nós te ensinamos a utilizá-las. E como que isso é feito? Através de estratégias. Então vamos lá. Ícaro, hoje em dia eu estudo praticamente para tudo. Concurso, vendas, contabilidade, meditação. Com o teu curso, vou poder assimilar tudo isso? Vai. O nosso curso, do zero à fluência, ele é focado a idiomas. Ele é focado em idiomas. Né? O nome é autoexplicativo, vai do zero à fluência. Porém, a metodologia é a mesma. O Ícaro mesmo, que me conhece, né? Ficou um ano comigo na ESA, na Escola de Sargentos, e sabe que, né, eu saí de lá com uma nota, né, diga-se por passagem, boa. Né? Boa. Por quê? Porque eu apliquei a metodologia. Então, na ESA, a gente não tem tempo de estudar. Na ESA, a gente não tem descanso, é um ano de batida forte, né? E eu não me matava de estudar. Ninguém me via ali virando madrugada, tal. Eu não fui o primeiro colocado. Porém, eu fiquei ali entre, né, de uma turma de 200, eu fiquei ali entre os 20 primeiros. Né? Isso sem me matar nem nada. Porque eu tinha outras prioridades, eu tinha outras coisas para fazer também. E por quê? Porque eu soube aplicar a metodologia de estudo correta. Né? Então, o do zero à fluência, ele te leva do zero, ele te entrega uma técnica que vai te levar do zero à fluência em qualquer idioma. Okay? Porém, a metodologia que nós empregamos, você vai utilizar para aprender qualquer coisa na sua vida. Okay? E nós vamos lançar o segundo curso ainda, né? Porque a gente preza muito pela qualidade, okay, do nosso material. Então,
Quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba que você não faz nada. Então, o primeiro curso que a gente vai estar entregando é o do Zero à Fluência, que é um curso focado em idiomas, ok? Mas a gente vai estar entregando outro curso também, que é a metodologia do estudo. Bem simples o título, né? E autoexplicativo, metodologia do estudo, que é um curso que aí ele vai estar trabalhando sobre aprendizagem em geral, ok? Coisas que você vai utilizar para fazer o seu processo de aprendizagem, ok? Um exemplo que eu vou dar, já que você citou, né, estudo em geral, né, concurso, venda, contabilidade, dirigir. A gente está falando sobre constância, né? O tema da nossa live hoje é a constância, né, que é o terceiro pilar, o terceiro fundamento da aprendizagem. Você aprende a dirigir na autoescola. Se você não pratica, se você não dirige, ok? Se você não é constante, você não vai saber dirigir. Você aprendeu na autoescola, mas você não sabe, né? Realmente você não sabe dirigir. Porém, se você dirige todo dia, só que de forma errada, além de não saber dirigir, você está se auto-sabotando. Então, esse é um exemplo de sabotador, que não tem nada a ver com o idioma, né? E é dentro do processo de aprendizagem. Então, é algo que é um cognato, tanto no nosso módulo para idiomas, quanto em situações gerais. Então, quanto tempo vou ter que empenhar para estudar pelo curso durante o dia? Uma pergunta que a Daiane fez para mim também essa semana. Quanto tempo você vai precisar? 24 horas. O processo de aprendizagem, ele dura 24 horas. Qual que é uma das vantagens do nosso curso? Que você não precisa sentar e ficar ali 40 minutos estudando, fazendo exercício. Ok? A nossa metodologia, ela foi feita justamente para você fazer ela durante o seu dia a dia, de maneira que não vai te atrapalhar. De maneira que a prática daquele idioma interaja com a sua rotina. Citando novamente a Legião Estrangeira, a gente não tem tempo para estudar. A gente não tem tempo para estudar. O que você vai ter que fazer, questão do curso, é assistir a aula. Assistir a aula, que tem a duração de uma live, mais ou menos. Que de 40 minutos, 40 a 50 minutos. Você vai ter que assistir a aula. Mas a aula é online. Você pode assistir essa aula indo trabalhar, você pode assistir essa aula indo estudar, você pode assistir essa aula no momento ocioso seu. Depois que você assistir essa aula, você vai praticar. Ok? E todas as nossas práticas, elas são feitas integradas ao seu dia a dia. Então, nossa estratégia ela é direcionada a que você possa praticar de uma forma natural. Porque a assimilação, ela só ocorre de maneira natural. Né? E isso é uma coisa que a gente difere, né? Por exemplo, do estudo para o concurso público, do estudo do idioma. Né? O estudo para o concurso público já é um pouco diferente, porque a prática, muitas vezes, você abdica uma parte da sua rotina, uma parte do seu dia para estudar para aquele concurso. Ok? Aí é um diferencial. Porém, na questão do idioma, não. Na questão do idioma, não. E lembra do seu objetivo final. Seu objetivo final não é sentar lá no banquinho da escola e, ok, isso aqui é tal regra, isso aqui é tal regra. Não, seu objetivo final, ok, é poder chegar, por exemplo, no meu caso, meu objetivo final era poder chegar na Legião Estrangeira e falar Bonjour, corporal chef, ok, je m'appelle André, je suis venu volontaire à la Légion, je veux d'être engagé volontaire, je veux d'être légionnaire, et je suis venu du Brésil, ok, j'ai 19 ans et je suis là pour devenir légionnaire, ok? E aí ele vai perguntar para você, no caso, quando eu me alistei na Legião Estrangeira, est-ce que vous avez des choses, des armes, des bombes, ou des choses pour manger dans ton musette? Okay? E aí quando você compreende o que ele falou e você responde à altura, que no caso eu respondi, non, corporal-chef, j'ai pas, ok? Seulement des matériels pour me laver et des tenues. Okay? Quando você compreende o que ele falou e você consegue responder à altura, aí você vai ver que o processo funciona. Você vai ver que não tinha nada a ver com sentar e aplicar regra gramatical. Que tinha a ver com, de fato, dominar. Porque o que mais tem por aí é a gente com certificado na mão que não domina nada. Okay? Da mesma forma que nós temos inúmeros motoristas habilitados que não sabem dirigir, nós temos inúmeras pessoas com certificados de escola de idioma que não dominam com proficiência. Pessoas que fazem teste, fazem, por exemplo, TOEFL, fazem Cambridge e não falam o idioma. Ok? Por quê? Porque o objetivo delas era passar numa prova e ter um certificado, ter um pedaço de papel que
fala que eles têm a proficiência, ok? A gente não quer isso, ok? Isso aqui não é simplesmente oferecer um curso para ter uma grade de alunos. É uma mentalidade, É tentar trazer um pouco da independência intelectual, ok? Trazer um pouco da independência intelectual. O que é independência intelectual? Você se desprender de cada vez que você, por exemplo, for aprender uma língua nova, você tem que se inscrever numa escola pagando 300, 400 reais a mensalidade, ok? E demorar um ano para atingir um nível X. Nível 1. Pronto, um ano de estudo naquela escola você atingiu o nível 1. Qual que foi o gasto financeiro que você teve? Qual que foi o gasto energético que você teve? Quantas horas só se deslocando para aquela escola, depois se deslocando para voltar dela, mais horas aula? Qual que foi o gasto que você teve? Né? Aquele tempo, aquela energia que você gastou fazendo aquilo, você não poderia ter empregado fazendo outras coisas? Mesmo que fosse para aprender idioma, você não poderia ter empregado isso de forma mais eficiente? Nós também não estamos aqui para chegar e falar assim, você vai aprender 5.200 palavras em 6 meses. Não existe isso, 5.200 palavras em 6 meses. Eu não sei quantas palavras vocês vão aprender. Depende de vocês. Eu posso falar, eu não sei quantas palavras eu falo em português, ou em inglês, ou em francês, ou em espanhol, que são os idiomas que eu falo fluente. Eu não sei quantas palavras eu falo. Mas eu sei de uma coisa, eu consigo chegar em qualquer lugar de língua francesa, eu consigo chegar em qualquer lugar de língua inglesa, em qualquer lugar de língua castelhana, e eu consigo falar, escutar, escrever e ler tranquilamente. Ok? Dependendo da situação, me passo até por nativo. Se for falando inglês, eu me passo por nativo fácil. Se for falando francês, me passo por nativo fácil. Como já me passei diversas vezes. Esse é o nosso objetivo. Okay? Não é chegar aqui com um conto mágico e falar que ao final do nosso curso de 6 meses você vai dominar tantas palavras, ou ao final do nosso módulo 1 você vai atingir o nível. Não. Simplesmente nós te entregamos uma fórmula, okay, com uma didática testada e eficiente. Se você seguir o passo a passo, eu garanto para você que você vai conseguir sair do zero à fluência. Okay? No idioma que você estiver aprendendo. Porque não adianta você assistir a aula. Quando você começar a assistir as nossas aulas, você já tem que saber o idioma que você quer aprender. Porque aí você vai estar praticando. Okay? Aí você vai estar praticando. Então, nós vamos passar exercício. E o mais bacana é que esse processo eu vou estar fazendo junto com vocês. Como eu falei, eu estou estudando russo. Okay? Eu estou estudando russo. Às vezes vai surgir alguma dúvida na minha mente que eu vou soltar aqui também. Eu também sou um aluno eu também sou um aluno do método. Okay? A diferença é que eu aplico esse método há muitos anos. Para tudo. Então eu domino ele. Mas eu também estou praticando esse método. Então a gente vai estar aprendendo juntos. Nós vamos estar aprendendo juntos. Tem essa liberdade de entender. Ok? Tem essa liberdade de entender. Bom, então basicamente a live de hoje era para falar sobre isso. Ela vai ficar salva aqui no canal. Então quem quiser rever, quem teve que sair e precisar fazer alguma outra coisa, ela vai estar disponível no canal. Quem quiser compartilhar, por favor, compartilhe. Né? Vamos dar uma divulgada na nossa página aí, porque o nosso intuito não é somente angariar alunos, é transmitir uma mentalidade. Okay? Que é a mentalidade do quê? De independência. Okay? Se não funcionar, eu sei onde tu mora mesmo. Então, pois é, eu sei onde seu primo mora também, o Bill. E a gente tem garantia, ok? Então, quando você adquirir o nosso curso, você vai ter a garantia de 15 dias. Você tem 15 dias para testar, para praticar o nosso método. Se em 15 dias você achar que não funciona, é simples, você pode pegar seu dinheiro de volta. Okay? Você tem 15 dias para praticar o nosso curso. Se em 15 dias você estiver praticando, você estiver assistindo às aulas, você estiver botando o método em prática, e você achar que não funciona, a gente devolve seu dinheiro. É simples. É simples. Ok? Como todo produto, a gente tem garantia. Tudo bem? Com reembolso integral. Então, é isso. A live de hoje era para falar um pouco sobre isso. Como eu já disse, né, eu prefiro o modelo live. Por quê? Porque nesse modelo eu consigo transmitir meu conhecimento com uma interação direta, né, e fazer como se fosse de fato uma aula, que assim eu consigo transmitir, né, até por ter experiência dando aula, eu consigo transmitir essa informação de uma maneira mais eficiente. Eu agradeço a todo mundo que compareceu. Agradeço a todo mundo que compareceu. Eu vou estar abrindo o carrinho de compra do nosso curso hoje, ok? Hoje. Então, por volta das 6 horas da tarde, eu já vou estar abrindo o nosso carrinho de compra. Qual que é o valor do nosso curso?
ok? Então, o valor dele é R$ 489,90, porém a gente vai estar abrindo essa primeira leva com desconto de R$ 300, ok? R$ 300, ou seja, o curso ele vai estar saindo por R$ 189,90, porém a Hotmart, ele vai estar disponível na Hotmart, a Hotmart ela disponibiliza diversas formas de pagamento, diversas formas de parcelamento, enfim, né, o pagamento é direto com a plataforma. Então, entre as 6 da tarde, por volta das 6 da tarde, já vou estar abrindo o carrinho de compras, né? E a nossa aula inicial vai ser segunda-feira, ok? A nossa aula inicial vai ser segunda-feira, ok? Por que eu vou deixar essa aula inicial para ser segunda-feira? Porque o meu intuito é que aquele pessoal que adquiriu, né, o máximo consiga estar assistindo. Eu vou tentar fazer essa aula ao vivo, né, a aula inicial ao vivo também, ok? Claro que a gente vai ter muito conteúdo lá que é gravado, mas eu vou estar tentando fazer a aula inicial ao vivo, ok? Ao vivo. E vai ser segunda-feira. E daí para frente a gente vai iniciar a nossa jornada de aprendizado, ok? Agradeço todo mundo por comparecer a essa live. Quem puder compartilhar ela, agradeço novamente, né? Indicar para os amigos aí. E lembrar que nós ensinamos uma metodologia. Nós não somos uma escola de línguas, nós somos uma escola de aprendizado. Okay? Nós trabalhamos com uma filosofia de estudos. Então nós te ensinamos a estudar. Então, eu sou o André, fundador do Learn and Enjoy, e agradeço a todos pelo comparecimento.